Converso com o deputado Paulo Ramos, deputado federal do PDT, em seu gabinete aqui no Rio de Janeiro. Às segundas-feiras está sempre recebendo a população, os eleitores, e a oportunidade sempre de conversar no nosso programa. Deputado, como é que o senhor vê essa questão do afastamento do governador por parte do STF, do ministro do STF? Sidney Domingues, você tem estado comigo esses anos todos, você acompanhou o trabalho, principalmente aqui na Assembleia Legislativa e agora como deputado federal. Você sabe, eu proclamo isso com muita alegria, que para mim é motivo de orgulho. Eu fui constituinte. Então, todos nós, quando assumimos mandato, nós juramos cumprir e fazer cumprir a Constituição. O respeito à Constituição é um dos fundamentos para a preservação do Estado democrático de direito. Então, paralelamente... Tanto quanto o parlamento, quanto do judiciário, quanto no executivo. Paralelamente ao dever que todos têm de defender a Constituição, eu me sinto com uma obrigação maior, eu mesmo, não que tenha em relação a qualquer cidadão, mas intimamente eu me sinto com a obrigação de defender a Constituição. Nós estamos atravessando um período de judicialização de tudo. Judicialização de tudo. Significa que as questões institucionais são encaminhadas para as instâncias superiores do Poder Judiciário. E tem havido excessos, tem havido deliberações do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, descumprindo a Constituição. Já houve quem dissesse, e mais, e às vezes decisão monocrática. Significa assim, são 11 Supremos, já disseram isso. E às vezes um decide e logo depois o outro altera. O presidente decidiu porque estava no recesso. Terminou o recesso, o relator originário modifica a decisão do presidente. Isso causa, além de em muitos casos, ser afronta à Constituição, também isto cria uma insegurança jurídica. E só pateando, deputado, tem uma outra questão também, você vai a uma decisão que depois é revogada, e as questões também, como aquela segunda instância que votaram, tinha o Supremo é guardião da Constituição, aí depois muda o voto. Como? Por quê? Como muda o voto? Primeiro, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a execução da pena no direito criminal, sentença penal condenatória, deveria ser cumprida a partir da condenação em segunda instância. E a Constituição diz claramente: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Presunção de inocência. Se ainda havia recurso ao Superior Tribunal de Justiça, se ainda havia recurso ao Supremo Tribunal Federal, o cidadão, enquanto não esgotassem todos os recursos, ele tinha direito à presunção da inocência. Isto não quer dizer que a sentença não começasse a ser cumprida, porque também, em muitos casos, após a condenação, às vezes até antes da condenação, nós temos no Rio de Janeiro, no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, por determinação judicial, em 45, 46 mil presos, 22, 23 mil sem nenhuma condenação. São presos provisórios. Preventiva. Você tem preso provisório que está preso há mais tempo do que a pena máxima prevista para o crime. Condenação que ele cometeu, possivelmente tenha cometido. Você tem preso provisório pela prática
acusado da prática de crime que não prevê pena de prisão, pô. Prevê pena alternativa, pô. Sem falar o grande número de condenados que são condenados a uma pena por tempo menor do que o que já foi cumprido, pô. Todos acionam o Estado e vão ganhando indenização. Mas esse período na cadeia, Bom, ninguém... Então o que estão voltando... eles são ressarcidos. Estão voltando à segunda instância. Então o Supremo Tribunal Federal entendeu. O moralismo, a mídia, a pressão. O tempo passou e o Supremo depois decidiu de forma diferente. Nós temos a seguinte situação. Tem gente cumprindo pena porque foi condenado na segunda instância e tem gente que já ganhou que não está cumprindo. Muito bem. Então, é uma situação... Aliás, tem um projeto de lei... Que não recorreu. Tem um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados que é uma emenda constitucional para aí sim dizer que a partir da condenação em segunda instância já começa a cumprir. Eu quero ver como é que vai ficar a situação do Superior Tribunal de Justiça. Se vai ser extinto também. Ah, mas pode entrar com revisão criminal. Então, recurso. Entra com a revisão criminal. Um ministro do Tribunal Superior de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, dá uma liminar para soltar. Não esgotou. E o que fez a comissão agora? E por isso é que está retardando o debate. Ao invés de deixar única e exclusivamente no direito criminal, estendeu para todos os ramos do direito. Condenou na segunda instância, cumpre. E as dívidas tributárias, olha aí. Os grandes devedores que entram com recursos indefinidamente, que são os grandes, os pequenos... Até a prescrição. Estamos falando em reforma tributária. Quem deve muito são os grandes, os bancos devendo. Muito bem. Mas aí temos uma situação, nós temos várias situações no Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é um laboratório para as questões institucionais. Discussão sobre o chamado foro privilegiado. Eu digo assim, o foro privilegiado, o nome diz foro privilegiado, é um privilégio decidir, processar e julgar quem tem mandato ou ocupa determinados cargos, quem foi eleito pelo povo. Não é um privilégio para quem vai ser, é um privilégio para aquele tribunal. É o foro privilegiado. Específico. É isso, como se fosse uma coisa importantíssima, pô, ter essa atribuição. O privilégio é do foro, não é de quem tem direito a ser julgado por ali. Aqui nós temos vários casos. Por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa só pode ser processado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas o Tribunal Regional Federal condenou. Deputados estaduais, o foro é o órgão especial do Tribunal de Justiça. O Tribunal Regional Federal também está processando. Mas agora nós temos uma outra situação, que é a situação do governador do estado, governador Wilson Witzel. Eu sempre abordo essas questões dizendo o seguinte: cumprir a Constituição não significa impunidade, significa cumprir a lei maior. Nós não estamos tratando aqui do mérito daquilo que é o motivo, é o mérito da acusação. Não. O objeto da acusação, aqui, né? Da questão constitucional. Não. Agora, um ministro do Superior Tribunal de Justiça monocraticamente afasta o governador do exercício do mandato por 6 meses, sob a alegação de que ele, à frente do governo do estado, poderia estar obstruindo a justiça. Mas é atribuição de um
ministro do Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, afastar um governador, não é atribuição nem do colegiado. Agora, deputado, só uma partinha. Nós estamos gravando o programa na segunda-feira e essa decisão monocrática vai ao plenário na quarta. O programa está nessa sexta-feira. Mas o ato principal não tinha competência. Nem o Superior Tribunal de Justiça tem competência para afastar o governador. É alérgico. O poder... A grande questão é que o Estado, a democracia representativa, consagra o eleitor como titular daquele cargo. Ele elegeu o governador para governar. Eu não estou dizendo que o governador seja culpado ou inocente. Não é isto. Não é isto. Mas o mandato, a decisão em relação ao mandato, é do governador, é da Assembleia Legislativa. E aí... O que o STJ tinha que fazer o quê? É mandar para a LERJ, mandar para a LERJ. E o processo de impeachment, que preventivamente seria acolhida a denúncia, instaurado o processo de impeachment, o governador fica fora da função. O Supremo Tribunal Federal decidiu, ora pode, ora não pode, a composição da comissão feita pela LERJ, que o presidente da Assembleia Legislativa colocou um representante de cada partido. Porque a lei diz que tem que ter pelo menos um representante de cada partido. E fala também que tem que ter a proporcionalidade. Essa lei foi feita quando o número de partidos era muito menor. Então o que entendeu a Assembleia Legislativa? Eu vou cumprir uma parte. Na época, se não me engano, eram 5 partidos. Eu coloco um representante de cada partido. Pronto. E aí depois decidiu que tinha que observar a proporcionalidade. O ministro Dias Toffoli. Agora vem o outro ministro, Alexandre de Moraes, e diz que pode dar seguimento. Que estava tudo certo. A partir da Procuradoria dizer que, o Aras dizer que estava normal. Era o rito. Houve a Procuradoria. Era o rito. Eu estou dizendo o seguinte, não é nem o posicionamento da Procuradoria da República. É a decisão do Supremo. Então o que acontece? Um ministro do Superior Tribunal de Justiça afasta o governador por 180 dias. Vai decidir o colegiado na quarta-feira. Nenhum monocraticamente tinha competência e nem o colegiado. Quem delibera isto é a Assembleia Legislativa no processo de impeachment, que já estava iniciado. Iniciado. Eu não sei por que essa sofreguidão. A grande questão é que nós temos que discutir o cumprimento da Constituição. Quem não está satisfeito, que se mobilize para modificar a Constituição. Mas não cabe, porque se o dever do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é fazer cumprir a Constituição. Guardião, né? Guardião da Constituição. Quando ele próprio descumpre... Você é o entendimento do Supremo, o entendimento. Então, que entendimento é esse? Coisa. Um ministro do Superior Tribunal de Justiça afastou o governador. Eu quero ver se amanhã um ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, afasta o presidente da República. Como é que isso fica? Que não se pode, e aí é uma advertência que eu faço, que a paixão política faz com que o equivocado, quando há uma decisão, mesmo absurda, mas que alcance algum adversário, vem o aplauso. Quando uma decisão absurda atinge um aliado, vem a acusação. Tem que ter serenidade, tem que ter discernimento e tem que ter compromisso. Mesmo em relação a um inimigo político, eu tenho que exigir o cumprimento da Constituição. Não posso nem articular para descumprir. Porque amanhã, quando for o meu campo ou o atingido, eu não terei autoridade para pedir, para exigir o cumprimento da Constituição. Então, nós temos uma instabilidade institucional.
que agora alcança a Assembleia Legislativa de outra forma. A questão do fundo e a distribuição de recursos para atender a pandemia em vários municípios. Fizeram busca e apreensão, na Assembleia Legislativa também, e a acusação é o quê? Que o presidente da Assembleia Legislativa distribuiu recursos do seu fundo, dos duodécimos, a vários municípios de acordo com a indicação feita por parlamentares, por deputados estaduais. Eu cito como exemplo comparativo, o deputado federal tem direito a destinar por ano 15 milhões através de emendas ao orçamento. É orçamento. E esses 15 milhões, cumprimento obrigatório. O Poder Executivo, o presidente da República, tem que cumprir. É compulsório, né? Compulsório. Que até um tempo não era, né? Eu, pessoalmente, sou contrário a isso. Eu entendo que a competência para implementação do orçamento é exclusivamente do Executivo. Aqui na Assembleia Legislativa, eu votei contra a utilização desses fundos. Que transfira ao Poder Executivo é uma coisa, que é o que deve fazer, já que teve saldo. Mas destinar o recurso, isso faz Tribunal de Contas, isso faz Ministério Público, isso faz Tribunal de Justiça, isso faz o Poder Legislativo. Sou contrário. Então agora, a Assembleia Legislativa vive a seguinte situação. Vai apreciar o impeachment do governador e está sendo acusado da mesma coisa. Como é que fica isto? Então, o próprio exercício do mandato está sendo criminalizado. Lembra aquela Operação Sanguessuga? A Operação Sanguessuga foi a destinação de recursos por deputados federais e senadores para a saúde. Tem os anões do orçamento? Não, vou pegar a sanguessuga. A sanguessuga, deputados foram acusados de destinar o recurso para as prefeituras. Não para ter como contrapartida apoio eleitoral, para ter como contrapartida o retorno de parte do dinheiro. Aí já é o absurdo maior. Mas a destinação, único, como é o caso da Assembleia Legislativa agora, para ter apoio eleitoral, a eleição municipal está aí o município tal foi o município que recebeu mais recursos, mas o município tal tem um deputado que vem de lá. O outro município também tem. E tem vários municípios que não tem deputado. Não tem nenhum deputado que é oriundo dali. Pô. Então, como as denúncias, né, as coisas são publicadas no jornal, de maneira ampla, a televisão, já há o convencimento, que o convencimento antecede. Já existe o preconceito. Por justos motivos? Justos motivos. Você falou nos anões do orçamento. Os anões do orçamento, na época, eu estava como deputado federal. Os anões do orçamento, a discussão é que a destinação não era única e exclusivamente para ter prestígio eleitoral. Era um acordo político, né? Mas era quase uma operação casada. Eu estou mandando isso que vai ser para a obra que vai ser feita por essa empreiteira. Eu digo uma coisa e que é uma coisa muito óbvia. Contra a má-fé não tem salvação. Mas nós temos o devido processo legal. Nós temos o direito à ampla defesa, ao contraditório. Agora, por exemplo, e eu não quero aqui fazer defesa, mas como é possível dar ampla divulgação de determinado fato, acusando determinada pessoa, sem que a pessoa tenha sido ouvida? Eu não sei. Eu não sei se isto é razoável. Mas agora virou prática. Bota uma mesa lá e
e chefiava uma ORCRIM, uma organização criminosa. Quando é um adversário político, eu conheço casos, vários, não vou citar nomes, de parlamentares no Congresso Nacional com muitos mandatos. Tem um caso de um senador que respondeu, veio respondendo, são 18, 19 processos. O senador Renan... Deixa eu dizer, 14 e 13... O senador Renan, quantos processos tem no STF? 14 e 13 foram arquivados por falta de provas. Significa o seguinte, o que isto rendeu de notícia nos jornais, nas televisões, nas rádios, nas discussões em bares? E aí, diz assim o senador, foi feita uma campanha rigorosa contra mim. Um procurador da República foi no meu estado para fazer palestra, virou cabo eleitoral. E eu fui eleito senador. Como é que fica isso? Então, lamentavelmente... Então, o senhor, esclarecendo, deputado, para quem está acompanhando, não entende muito essa linguagem, né, parlamentar, o STJ teria que encaminhar para a Assembleia Legislativa... Quem decide suspensão de mandato de governador é a Assembleia Legislativa. Verdade. Conversei com o deputado federal Paulo Ramos, é sempre muito interessante a entrevista. Muito obrigado a você que assiste nosso programa nos canais 25 e 525 simultâneo na NET, na TV Max. E para quem não é assinante, em todo o Brasil e no mundo, www.tvmaxrio.com, você acessa até pelo celular ou pode baixar também o aplicativo da TV Max. Daqui a pouco a gente volta, tem mais programa.